E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, sou professor de Física e Matemática e hoje venho convidar você para pegar um pouquinho de café, saborear enquanto a gente bate um papo sobre física. Muitos alunos têm como tema de vida a famosa frase "só sei que nada sei", também conhecida como paradoxo socrático, que é derivada da narrativa de Platão sobre o filósofo Sócrates. Essa frase muita gente usa para a área de física e matemática porque considera que são disciplinas muito complicadas. Mas, na verdade, isso pode ser justificado ao longo de uma grande defasagem que vai se acumulando ao longo dos anos. Mas uma coisa que pode ser resolvida é você mudar esse lema para outro: a prática leva à perfeição. Claro que a gente não vai atingir a perfeição, mas ela quer dizer, lá no fundo, que quando você pratica alguma coisa, você desenvolve boas habilidades nela. E a inteligência é algo que você consegue trabalhar, praticar, exercer e aprimorar. Então, pensando nisso, para ajudar não só os meus alunos, mas várias pessoas aí a desenvolver essa boa habilidade na física, eu decidi trazer uma série de vídeos em que a gente vai resolver exercícios de física de provas anteriores do PISME, feitas pela UFJF. Então, se você vai prestar o vestibular do PISME ou alguma outra prova que caia a física do ensino médio, esse pode ser uma boa maneira de você colocar os seus conceitos em prática e aprimorar um pouquinho mais suas habilidades em física e matemática. Então, eu quero que você acompanhe comigo, separa aí um papel, caneta, lápis e borracha, para que a gente possa discutir as questões que estarão divididas ao longo de uma série de vídeos que eu vou deixar separadinho numa playlist para você. Se as explicações te ajudarem, não esqueça de deixar aquele like quando você gostar do conteúdo. Coloque aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade, se você enfrentou algum problema, se a explicação não ficou clara em algum passo, que sempre que for possível eu te respondo lá, tá bom? Se você quer que eu resolva alguma questão específica também de alguma outra prova, me manda pelos comentários ou por e-mail que eu vou dar uma olhadinha e eu posso fazer um vídeo resolvendo a questão que você me enviou. Ok? Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Então, vamos começar resolvendo uma questão do PISME de 2019 sobre física do terceiro ano do ensino médio. E para isso, eu só te pergunto, e aí, pronto para tomar café comigo? Então, pessoal, a questão que a gente vai fazer é a questão 3 da prova aberta do PISME de Física de 2019, tá? A questão vem com o seguinte enunciado. E. Hall mostrou, em 1879, uma maneira de descobrir quais são as cargas que se movem num condutor concorrente em um fenômeno que ficou conhecido como efeito Hall. Em um fragmento de uma fita condutora, em que há corrente elétrica contínua I, aplica-se um campo magnético constante B perpendicular à fita, conforme a figura. Então, observa que ele falou que na figura tem uma corrente elétrica e um campo magnético. Identifique esses elementos na figura. Corrente indo para a direita e o campo perpendicular à fita aqui, ó. Maravilha, identificamos os elementos. Primeira pergunta do problema. Caso o condutor seja metálico, faça um esquema do condutor e mostre para onde está direcionada a força magnética sobre os elétrons de condução. Então, observa que no item A nós temos que fazer duas coisas, né? Fazer um esquema do condutor e mostrar a direção da força magnética. Maravilha. Então, para isso, aqui para o esquema eu aproveitei o próprio desenho da figura, né? Ah, mas como é que eu vou fazer o desenho na hora da prova, né? Que esquema é esse que eu tenho que fazer? A ideia, gente, é só você fazer um desenho que represente essa fita, que represente essa situação. Então, você pode fazer bem simples. Para representar a fita, você pode fazer só um retângulo. Ou, se quiser dar uma carinha mais de 3D, você faz aquelas rebarbinhas aqui, ó, para ficar uma carinha 3D, né, da fita. E aí, você põe o sentido da corrente para a direita. Certo? E o campo aqui entrando perpendicularmente na fita. Beleza, fez o esquema. Ótimo. Agora, a gente tem que descobrir o sentido da força magnética. E a direção, né? Direção e sentido. Para isso, o que a gente vai utilizar? A chamada segunda regra
da mão direita. Essa regra também é conhecida como lei do tapa. Existe também a regra da mão esquerda para resolver esse mesmo problema. Só que a maioria dos meus alunos prefere a lei do tapa, então eu vou usar ela aqui para a gente poder resolver essa questão. Vamos entender passo a passo como que você usa essa regra. Primeiro, você precisa, claro, da sua mão direita, ok? Então, você, com a sua mão direita, o que que representa cada coisa na sua mão? Vamos identificar isso bem. Primeiro de tudo, o seu polegar, o famoso dedão, vai representar a direção da corrente elétrica, tá? Então, o dedão é a corrente elétrica. Segundo, os seus outros dedos representam o campo magnético. E, finalmente, a palma da sua mão. Ela vai representar o que a gente está querendo, que é a força magnética. Então, pessoal, o que você vai fazer aí? Pega a sua mão direita, ajusta o seu dedão apontando no sentido da corrente, os seus dedos, todos eles apontando agora para baixo, né? Todos os outros 4. E aí, a palma da sua mão você dá um tapa. O tapa vai para onde? Ele vai, ó, entrando na folha, né? Então, por exemplo, você vai pegar aí a sua mão, o dedão é a corrente, os dedos é o campo e pá, dá um tapa. Ele meio que entra aí na sua folha, ok? E aí, a força vai ser entrando na folha. Então, ela vai estar aqui, ó, neste sentido, de B para A. Ué, mas você não falou que ela é entrando? Não era para a gente representar assim com um xizinho a força entrando? Sim, a ideia é essa, tá? Só que observa que esse desenho aí em 3D, ele está um pouquinho inclinado, exatamente para te dar essa noção de profundidade. Então, usando essa noção de profundidade, a sua força vai estar nesse sentido aí, ok? Se você fizer ele mais assim planificado, mais olhando de frente, aí sim seria entrando mesmo. Se você estivesse olhando só a fita desse jeito, né? Com a corrente aqui para a direita, o campo aqui, aí sim a sua força está entrando, ok? Aqui, como está um pouquinho inclinado, é como se você pegasse aquilo ali em cima e desse uma inclinadinha, tendo essa noção de profundidade do que seria entrando na tela. Tranquilo? Era só isso que era para fazer, desenhar o esquema. Então, aqui no seu esqueminha, você vem cá, colocou a força, acabou a questão. Vamos ver o que diz a letra B. Na situação estacionária, cargas se acumulam nos pontos A e B, que estão separados entre si pela distância dzinho. Surge, então, um campo elétrico constante E, entre A e B, que anula a força magnética. Coisa importante aqui, hein? F igual a QVB, já te deu a fórmula da força magnética. A diferença de potencial é dada por V de AB é igual a E vezes D. Em um experimento, para medir a intensidade do campo magnético em determinado local, encontra-se que a diferença de potencial entre os terminais A e B é 4 vezes 10 elevado a menos 9 volts. Se a distância é de 1 milímetro e a velocidade 0,01 milímetros por segundo, calcule a intensidade do campo magnético. Então, é isso que ele quer descobrir. Quem quer B? Primeira coisa que você tem que fazer é anotar as informações que ele te deu. Ele te deu a equação da função, a equação da força magnética. Ele te deu como achar a diferença de potencial, como que ela depende do campo elétrico e a distância. Te deu os valores da DDP, da distância e da velocidade. Segundo item importante, antes de você resolver qualquer exercício de física, olha as unidades de medida. Para que o nosso campo elétrico saia bonitinho em volt por metro e o nosso campo magnético saia em Tesla, a gente precisa que as unidades métricas estejam em metros. Então, a primeira coisa que você vai fazer é arrumar esses valores que não estão no Sistema Internacional de Medidas. 1 milímetro, para passar para metro, você divide por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3.
A velocidade, mesmo esquema, 0,01 milímetros por segundo. Você arruma os milímetros, 0,01 vezes 10 a menos 3, para ficar em metros. E aqui você arruma a sua notação científica. Observa aqui, ó, para arrumar a notação científica, eu vou andar com a vírgula 2 casas para frente. Aí vai ficar o número 1. Ok? Se você vai 2 casas para a direita, você sempre desconta do expoente. Então, se eu fui 2 para a direita, eu vou subtrair 2 do expoente. Menos 3 menos 2, menos 5. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Maravilha! Ok, agora, qual é a outra informação que ele me deu que vai ajudar muito a resolver o exercício? Ele disse que esse campo elétrico que surge anula a força magnética. Como assim? Quando a gente fala de campo elétrico, ele traz consigo o quê? A força elétrica, assim como o campo magnético vai ter ali a força magnética. Então, nesse caso, ele está dizendo o seguinte, que a força elétrica é a força que anula essa força magnética. E o que significa uma força anular a outra? Significa que elas têm mesma intensidade, mas estão em sentidos opostos. Então, matematicamente, o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força magnética. Módulo aqui significa o valor numérico, ok? Como que a gente calcula força elétrica? É carga vezes campo elétrico. Observa que essa fórmula ele não te deu. E como que a gente calcula força magnética? Ele deu no enunciado Q vezes velocidade vezes campo magnético. Temos carga multiplicando dos dois lados, a gente cancela uma com a outra. Então, campo elétrico é velocidade vezes campo magnético. Não é o campo magnético que a gente quer achar? Então, eu vou isolar ele. A velocidade está multiplicando, ela fica para o outro lado, dividindo. Maravilha, temos aí uma relação para achar o campo magnético. Velocidade nós temos denunciado, maravilha. Campo elétrico a gente não tem, mas temos como achá-lo. Porque lembra, tem outra formulinha ali nos dados do enunciado. A diferença de potencial entre os terminais é o campo elétrico vezes a distância entre eles. Então, a distância está multiplicando, envia para o outro lado. Campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância. E aí, o que a gente vai ter? Qual que é a diferença de potencial? Foi dado ali no enunciado, 4 vezes 10 elevado a menos 9, e a distância a gente já até arrumou para metros, né? 1 vezes 10 a menos 3. Divisão de notação científica, divide número com número, 4 dividido por 1, 4. E potência com potência. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Menos 9 menos menos 3 vai dar menos 6. Atenção para o sinal, hein? É o de cima menos o de baixo, que é negativo. Então, menos com menos vai ficar mais. Cuidado que muita gente erra essa bobeirinha. Beleza, então temos aqui o campo elétrico, unidade volt por metro. E aí, pessoal, nós já temos o campo elétrico e a velocidade foi dada no enunciado, é só substituir na relaçãozinha que nós encontramos. Campo magnético é campo elétrico dividido pela velocidade. Então, campo elétrico, 4 vezes 10 a menos 6, e velocidade, 1 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. 4 dividido por 1, 4. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 1. E a unidade de campo magnético é Tesla. E aí dá até para você arrumar aqui, ó. Se eu voltar com a vírgula uma casa, vai ficar 0,40. Sempre que você vem para a esquerda, soma no expoente. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, 0,40 Tesla. Ok? Qualquer uma das duas aí. Você pode deixar em notação científica ou arrumar desse jeito. Essa foi a aberta mais, assim, tranquila da prova. Eu acho que a prova de 2019 foi uma das mais puxadas, né?
Mas não se preocupe, a gente vai resolvê-la inteira aqui no nosso canal. Aguardo vocês na próxima resolução. Deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se ficou claro, se tem algum passo que você não entendeu. E aguardo você para o nosso próximo exercício resolvido. Um abraço e esfriou o café.